Olá, mundo! A vida lá fora tá uma loucura. Mesmo enquanto um vírus possivelmente mortal ainda infecta milhares na rua, tem muita gente chateada para ficar em casa assistindo todas as coisas que acontecem diariamente ao redor do globo. A gente tem visto movimentos populares surgindo em todo o mundo, e a insatisfação das pessoas com o sistema e seus diversos limites está tomando as ruas. Apesar da intimidação de alguns governos, que até lei marcial declara, é importante lembrar que esse poder de gerar mudanças sempre esteve em nossas mãos e que a nossa história até aqui foi construída por esses movimentos. Hoje, nós vamos falar de alguns deles para que vocês entendam a importância que eu, você e toda a população mundial tem nas relações internacionais. Mas esse poder a gente só tem enquanto tá vivo, viu? Antes de tudo, como sempre, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de política para vocês entenderem melhor o impacto das manifestações populares. Existem vários teóricos que estudaram os movimentos sociais e tentaram definir suas características, mas hoje vamos convidar os conhecimentos do Alain Touraine para nos ajudar. Segundo ele, a importância de um movimento social não se define pelo curso que toma, mas sim pela capacidade de repelir a ordem social e de fazer história. Ele também acredita que os movimentos estão acima das classes e devem se abrir a todas elas para que todos atuem contra um status quo injusto. Resumindo, o Touraine acredita que as manifestações precisam ser abertas a todos, porque quanto mais gente envolvida, mais alto vai ser o grito por mudanças e maior vai ser a capacidade desse movimento entrar para mudar a história. Pois bem, se o Tutu acredita que a manifestação boa é a manifestação que mudou a história, que tal a gente falar um pouco sobre algumas delas? Quando o assunto é manifestação popular, não tem como não falar da França. Lá eles meio que inventaram essa história de pôr o povo na rua para assustar o governo e acabaram até derrubando uma monarquia no meio da brincadeira. E se tem uma tradição que eles levam muito a sério até hoje é essa: os franceses ainda fazem manifestações como ninguém. Por isso, precisamos começar falando das manifestações de maio de 1968, consideradas por muitos sociólogos o mais importante movimento social do século passado, a mãe das manifestações que vemos hoje. Na verdade, o maio de 68 ainda é um termo que usamos para nos referir a uma série de movimentos em todo o mundo que aconteceram nessa época. Na França, tudo começou mais especificamente em março, na Universidade de Nanterre, que fica nos arredores de Paris. Esse movimento se iniciou com uma série de debates e assembleias estudantis a respeito da Guerra do Vietnã e logo evoluiu para atos públicos e protestos de rua pedindo o posicionamento da França contrário aos Estados Unidos e à guerra. Os atos foram crescendo entre os estudantes e logo geraram confrontos com a polícia. Em maio, a administração da universidade decidiu fechar as portas e expulsar os líderes do movimento, o que enfureceu outros estudantes. Esses de uma das mais prestigiadas universidades do planeta, a Sorbonne de Paris. Foi então que os alunos da Sorbonne se uniram aos da Nanterre e marcharam pelas ruas de Paris sob o comando do líder estudantil Daniel Cohn-Bendit. Eles sofreram violenta repressão da polícia e acabaram transformando as ruas de Paris em um campo de batalha, respondendo aos ataques policiais com pedras e o que mais estivesse ao alcance e pudesse ser arremessado. Conforme a polícia ficava mais truculenta, o movimento crescia, e quando tentaram invadir a Sorbonne, professores e outros simpatizantes da causa se uniram aos mais de 2.000 estudantes do movimento. Os confrontos não paravam, e até o dia 10 de maio, mais de 20.000 pessoas se uniram à causa e transformaram o Quartier Latin, o bairro estudantil onde fica a Sorbonne, num cenário de guerra quase autônomo à cidade de Paris. Eles usaram carteiras, móveis da universidade e até carros que estavam estacionados nas ruas como barricadas contra a polícia.
O governo francês reagiu, tornando a atuação dos policiais ainda mais agressiva, e foi aí então que as manifestações viraram uma confusão generalizada no país. O Partido Comunista Francês anunciou seu apoio aos manifestantes e organizou uma greve geral para o dia 13 de maio. Os trabalhadores então se uniram aos estudantes e até o dia 22 de maio a greve foi tomando proporções astronômicas. Mais de 8 milhões de franceses simplesmente pararam de trabalhar. Isso significava que 2/3 da força de trabalho de toda a França tinha aderido à greve. Essa foi a maior greve geral da história da Europa. E o impacto no governo foi tamanho que o presidente Charles de Gaulle teve que renunciar e convocar novas eleições para junho. Como eu mencionei há pouco, o movimento francês inaugurou uma série de protestos ao redor do mundo. Diversos outros países tiveram manifestações que eternizaram maio de 68. Nos Estados Unidos e na África do Sul foram iniciados movimentos pelos direitos civis dos negros. No México também houve um movimento de estudantes e trabalhadores. E aqui no Brasil também nos inspiramos no movimento francês para pedir mudanças. Como vocês devem lembrar, em 68 o Brasil era uma ditadura militar com apenas 4 aninhos. E conforme o tempo passava, mais repressivo ficava o governo. Também em março de 68 as coisas começaram a esquentar por aqui. Houve um protesto contra o atraso e possível fechamento do restaurante Calabouço no Rio de Janeiro. Um restaurante que era mais acessível e muito frequentado por estudantes, principalmente os de outras cidades que haviam ido para o Rio para estudar. A polícia foi acionada para conter os protestantes e reagiu de forma tão violenta que acabou matando o estudante Edson Luiz, que na época tinha 17 anos e ainda cursava o ensino médio. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que estava sofrendo sérios ataques do governo desde o golpe de 64, promoveu manifestações pela memória de Edson durante o período do fim de março e início de abril. Um velório público foi organizado e quem compareceu demonstrou sua revolta com o governo. A missa que estava sendo celebrada em homenagem ao estudante na Catedral da Candelária foi interrompida pela cavalaria policial, que agrediu estudantes, padres e quem mais estivesse ali rezando. Os ânimos já estavam acalorados por aqui no mundo inteiro. E então o tempo passou até chegarmos em junho, quando o líder estudantil Jean-Marc Fondevaille foi preso acusado de ter incendiado uma viatura da polícia. No dia 20, vários estudantes já indignados se reuniram no Teatro da Arena da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, buscando debater com o reitor e com o conselho universitário a situação da educação superior no Brasil, pois o governo buscava acabar com o ensino público e privatizar as universidades federais. Ao saírem do teatro, os estudantes foram brutalmente espancados pela polícia. Mais de 300 deles foram presos e muitos foram levados ao campo de Botafogo, onde sofreram torturas e humilhações. Na manhã seguinte, uma manifestação parou o centro do Rio em resposta aos abusos policiais. Estudantes atacaram a polícia com pedras e usavam bolas de gude para derrubar a cavalaria, enquanto a população nos prédios ao redor os apoiava jogando objetos nos soldados. A polícia reagiu com tiros e bombas de gás lacrimogêneo. No fim do confronto, 28 pessoas foram mortas. Houveram centenas de feridos, mais de 1.000 presos e 15 viaturas queimadas. Esse dia vergonhoso entrou para nossa história como Sexta-feira Sangrenta, e o governo só contabilizou 3 mortos e botou a culpa toda nos manifestantes. Foi marcado para 5 dias depois uma nova manifestação, essa que tinha a intenção de ser pacífica e recebeu apoio até da Igreja Católica. Intelectuais, religiosos, artistas e personalidades da mídia uniram força aos estudantes e no dia 26 de junho saíram nas ruas do Rio de Janeiro numa gigantesca passeata pedindo o fim da violência policial e da ditadura militar. O movimento, que já tinha começado com um incrível número de 50.000 participantes, dobrou a quantidade de pessoas presentes no decorrer da tarde e entrou para a nossa história como a icônica passeata dos 100.000. Não houveram confrontos com a polícia nesse dia. Porém, em 13 de dezembro desse ano, foi instaurado o Ato Institucional número 5, que proibia esse tipo de manifestação e fechava o Congresso Nacional.
Como eu disse, nesse mesmo período acontecia um movimento pelos direitos civis negros nos Estados Unidos. Na verdade, a movimentação a respeito do tema já havia começado na década anterior. O país ainda tinha leis segregacionistas que limitavam os direitos dos negros nos espaços públicos e o acesso a alguns serviços. Em agosto de 1955, Emmett Till, um garoto de apenas 14 anos, foi morto no Mississippi por supostamente ter flertado com uma mulher branca. O caso deixou muita indignação na população, em especial a população negra. Em dezembro do mesmo ano, Rosa Parks se recusa a dar seu lugar para um homem branco no ônibus em que estava, na cidade de Montgomery, no Alabama. A transgressão de Rosa gerou uma revolta nos adeptos do segregacionismo e, em resposta, houve um boicote aos ônibus da cidade por quase um ano, liderado por um certo pastor da região que depois de um tempo ficou bem famoso. Acontecimentos como os de Rosa e Emmett iniciaram debates sobre a segregação nos Estados Unidos, e o tempo começou a jogar a favor das mudanças. Em agosto de 1963, 25 mil pessoas participaram da Marcha de Washington pelo Trabalho e pela Liberdade, organizada por diversas autoridades do movimento negro. Dentre elas estava o mesmo pastor do boicote de Alabama, o agora já muito conhecido Martin Luther King Jr. Foi nessa marcha que King fez seu histórico discurso I Have a Dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. E criticou o racismo endêmico na sociedade dos Estados Unidos. No ano seguinte foi editado o Civil Rights Act, que promovia a integração em escolas e demais ambientes e proibia a discriminação em locais públicos baseada em cor, raça, nacionalidade, sexo ou religião. Em 7 de março de 1965, começou outro evento pelos direitos civis liderados por Luther King, esse pedindo o fim da supressão do direito ao voto que a população negra enfrentava. A histórica Marcha de Selma para Montgomery uniu aproximadamente 600 manifestantes que caminharam da cidade de Selma até Montgomery de braços dados. Uma caminhada de 87 quilômetros que duraria 5 dias. No meio do percurso, a polícia reagiu com brutalidade e atacou os manifestantes num dia que ficou conhecido como Bloody Sunday, o Domingo Sangrento. Depois de lutar na justiça pelo direito de marchar, Luther King finalmente finalizou a marcha com outros líderes no dia 25 de março. O movimento conquistou o objetivo que buscava e foi aprovado ainda naquele ano o Voting Rights Act, que protegia o direito de voto das minorias. Quando chegou o fatídico ano de 1968 para os Estados Unidos, o movimento dos direitos civis recebeu seu maior ataque. No dia 4 de abril, Martin Luther King Jr. foi assassinado com um tiro no peito enquanto tomava café na varanda do hotel em que estava hospedado, em Memphis, no Tennessee. O movimento que ele criou imediatamente saiu nas ruas em protesto. King, que já tinha entrado para a história dos Estados Unidos, se consolidou como um dos nomes mais importantes no mundo. No dia 11 daquele mesmo mês, foi aprovado o Civil Rights Act, que proibia a discriminação na hora de alugar, vender ou financiar casas e apartamentos. Anos se passaram e a luta da população negra ainda não acabou. O momento que vivemos agora prova que ainda temos muito no que evoluir quando o assunto é tratamento igualitário entre brancos e negros. No dia 25 de maio deste ano, o americano George Floyd foi morto pela polícia de Minneapolis, capital do estado de Minnesota. O policial Derek Chauvin o matou após acusar George de usar uma nota falsa de $20. Chauvin imobilizou Floyd pelo pescoço, usando o joelho para forçá-lo contra o chão enquanto a vítima repetia que não conseguia respirar. Imediatamente, a população da cidade reagiu a mais uma morte promovida pela polícia a um cidadão negro. E mesmo em meio à pandemia, saíram na rua para protestar.
O movimento Black Lives Matter aderiu às manifestações e logo os protestos tomaram o país. Os atos foram tomando força e ganhando aderência de muitos artistas e personalidades da mídia, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. A indignação é tanta que no dia 28 de maio, terceiro dia de manifestações, os manifestantes incendiaram uma delegacia de Minneapolis. O Black Lives Matter surgiu em 2013 com a união de Alicia Garza, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, Patrice Cullors, da Coalizão contra a Violência Policial de Los Angeles, e Opal Tometi, da Aliança pela Imigração Justa. De lá para cá, o movimento se tornou global e tem a missão de erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras. A adesão do grupo tornou um movimento internacional e manifestações de apoio começaram a surgir no mundo inteiro. Chegou inclusive aqui no Brasil. Aqui, os movimentos ganharam força por conta do assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, morto pela polícia militar dentro da sua casa. João Pedro é pelo menos a quarta pessoa com menos de 14 anos que foi morta pela polícia em um ano. Agatha Félix, de 8 anos, Cauê Ribeiro dos Santos, de 12, e Cauã Rosário, de 11, também foram vítimas de operações policiais entre maio de 2019 e 2020, segundo o levantamento da ONG Rio de Paz. Juntamente com a indignação popular pela atuação da polícia, o Brasil enfrenta um momento político difícil em que existe uma ameaça às instituições democráticas que assusta pela sua cara fascista, e movimentos pela democracia também eclodiram no país e se uniram numa só causa. Falar das grandes manifestações da história é mostrar que durante muito tempo os governos e as polícias têm marginalizado, ferido e até matado uma parcela grande da população, e a enorme maioria dessa parcela é negra. Vimos que desde os anos 60 o mundo assiste com horror a polícia assassinando aqueles que deveria proteger. Emmett foi morto aos 14 em 1955, no Mississippi. E agora, em 2020, João Pedro, de também 14, foi vítima da mesma lógica racista e injusta. Em 65 anos de história, pouca coisa mudou nesse âmbito. E por isso a indignação é legítima. E os movimentos não são apenas compreensíveis, são necessários. Chegamos ao fim desse nosso vídeo, esperando que vocês tenham entendido a importância dos movimentos populares e dos protestos de rua na formação de um mundo que busca ser justo. Por isso, nunca esqueçam que esse é um poder do qual devemos abusar enquanto ainda o temos, e garantir que o teremos sempre. Porém, a gente alerta que a pandemia ainda é real, e que talvez seja a hora de agir por outras vias que evitem a contaminação generalizada. Então se cuidem e aproveitem o momento para se informarem a respeito das leis democráticas que garantem seus direitos. E quando chegar um momento, saiam na rua para defender esses direitos e para também entrarem na história. Não se esqueçam de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puderem. Afinal, a informação e a educação são as sementes de toda e qualquer revolução.